Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui agora nesse momento para orar por você e determinar um milagre urgente da parte de Deus para a sua vida. Aquele milagre que você diz: eu já não posso mais esperar para amanhã. Você crer que Deus é poderoso para entregar agora este milagre nas suas mãos, abrindo a porta que você precisa, removendo a dor que tem incomodado tanto você? Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu vou orar por você, mas antes eu quero deixar com você esta palavra. Uma certa vez, o Senhor Jesus, caminhando juntamente com os teus discípulos, ele teve fome, e no exato momento, ele avista uma figueira, e ele decide ir até essa figueira, em busca do fruto dela, do figo, para se alimentar. Só que ao procurar o fruto da figueira, ele não a encontra. Então naquele momento, ele lança a palavra sobre aquela figueira e ele diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. Ou seja, naquele momento, a figueira foi amaldiçoada e ela então deixou de dar fruto. Ela secou, ela murchou. E os discípulos, ao verem aquilo, eles olham para o Senhor Jesus e eles então dizem assim, olha só. Então Pedro, lembrando, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aquela figueira que estava viçosa, verde, agora ela está seca, ela está morta, por causa da palavra que saiu da boca do Senhor Jesus. Então os discípulos ficaram encantados com aquilo. Como isso aconteceu? Que poder é esse? Que autoridade é esta que está na palavra do Senhor? E o Senhor então decide revelar para os discípulos da onde veio aquele poder, da onde veio aquela autoridade. E ele vai mostrar para os teus discípulos que aquela mesma autoridade com a qual ele falou com a figueira, e ela murchou, ela secou, ela morreu, os discípulos também poderia ter essa mesma autoridade em suas vidas e fazer a mesma coisa. Por isso que ele vai dizer assim, olha só: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha que coisa extraordinária. O Senhor Jesus está dizendo, o segredo para se fazer o que eu fiz, o segredo para que você veja o que você viu, é ter fé em Deus, é a fé no Deus único e no Deus verdadeiro. É isso que ele nos orienta. O problema é que nós gostamos de inventar, criamos vários deuses para apoiar a nossa fé, criamos vários objetos a qual queremos colocar a nossa fé. E é por esta razão
que não vemos na nossa vida os frutos que gostaríamos de ver, porque a humanidade está crendo no que Deus nunca mandou elas crer. E aí o ser humano começa a criar um Deus para todas as coisas. É o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus Natureza, é o Deus Animal, é o Deus Homem, é um Deus que faz chover, é um Deus para abençoar isso, para abençoar aquilo. Ou seja, são vários deuses, vários santos que as pessoas criam, e com isso elas vão dividindo a fé delas. Mas a palavra é clara, a ordem é bem específica. Em verdade eu vos digo, tenha fé em Deus. Qual Deus? O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que mediu todas as águas do mundo na concha da sua mão, o Deus que chama as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas vem a faltar, o Deus que traz à existência o que não existe, o Deus que lá no princípio, quando a terra estava vazia, sem forma, e havia apenas trevas sobre a face da terra, ele disse: haja luz, e a luz apareceu, iluminando toda a terra e dissipando todas as trevas. É neste Deus que Jesus está dizendo: se você tiver fé neste Deus, você vai dizer ao monte: ergue-te, lança-te acolá, e se você não duvidar, vai acontecer o que você está falando. Assim como eu amaldiçoei essa figueira e ela murchou, ela secou, se você tiver fé em Deus, você vai olhar para o problema, você vai olhar para a doença, você vai olhar para esse mal que atormenta você, e você vai dizer: em nome de Jesus Cristo, eu amaldiçoo essa doença, eu amaldiçoo esse problema, e você vai ver aquele mal murchar e secar e desaparecer da sua vida. É Jesus que está falando. Não é palavras do bispo, é a palavra do Senhor, que através da nossa fé em Deus, Ele nos deu autoridade para transportar montanhas de um lugar para o outro. É óbvio que Deus não está dizendo que nós temos que mandar os montes sair do lugar, a menos que o monte está atrapalhando você. Aquele amontoado de terra está atrapalhando você. Então Deus está dizendo: você tem autoridade para remover eles dos seus caminhos. Mas se o monte não atrapalha, então deixa o monte quieto lá, deixa a montanha quieta. Mas ele está dizendo: um monte do problema, essa enfermidade é um monte, esse problema na sua casa, na sua família é um monte, que Jesus está dizendo: se você crê em Deus, fala para este monte, fala para essa figueira, fala para essa doença, fala para o inferno, que na sua vida ele jamais vai prevalecer. Fala para Satanás e todos os demônios, que contra a sua vida ele jamais vai prevalecer, mas que ele está derrotado, que através do nome de Jesus o inferno está vencido na sua vida. Essa doença não vai prevalecer, esse mal não vai prevalecer, porque se a tua fé está em Cristo, não é fé no ministro do STF, não é fé no presidente, não é fé no sacerdote A ou sacerdote B, não é fé no santo A ou santo B, não, fé em Deus, ponto.
fé em Deus, Pai, Deus Filho e o Deus Espírito, que é um só. Se você tiver fé em Deus, você vai falar e o mal vai desaparecer. Você vai perseverar e essa porta vai se abrir, porque é Jesus que está falando isso. Toma posse dessa palavra, grava no teu coração. Pai, eu declaro o milagre sobre este povo, Pai, pois a minha fé está colocada na totalidade apenas no Senhor. Eu não divido a minha fé com mais ninguém. Eu não tenho deuses, mas eu tenho apenas um único Deus. E a minha fé está nesse Deus que criou os céus e a terra. E por causa desta fé, eu declaro milagre sobre a vida deste povo. Que esse nódulo desapareça. Eu ordeno que essa figueira, que é representada pela doença, pelo desemprego, pela miséria, que ela murcha, que ela seca agora. Eu amaldiçoo este mal. Eu declaro a vitória sobre a vida deste homem. Eu declaro a vitória sobre a vida dessa mulher, Pai. Eu declaro a cura, o milagre sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deixa seu like, faça seus comentários e que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim Ele quiser e permitir. Tchau.